O que acontece quando não somos capazes de manter a nossa decisão, a nossa posição? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo falando sobre aquilo que está na Palavra de Deus nesta sexta com propósito, trazendo o que está em João 19. Essa passagem aqui tão emblemática que fala exatamente do momento da crucificação e da morte de Jesus, e eu queria destacar aqui alguns pontos importantes acerca da atitude ou da falta de atitude de Pilatos diante das evidências da situação que ele estava enfrentando no julgamento de Jesus. E aí diz assim a partir do versículo 4: Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos estava deixando muito claro ali que Jesus não era culpado, que ele era inocente daquilo que ele estava sendo acusado. E saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E então Pilatos estava insistindo, dizendo que ele não concordava com a crucificação de Jesus. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Ou seja, Pilatos estava então percebendo que alguma coisa estava errada naquilo que eles estavam acusando. E entrou outra vez na audiência, no pretório, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus então estava se referindo aqui aos judeus que tinham entregue Jesus a Pilatos. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, olha isso: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Então aqui nós vemos que Pilatos ele estava com uma inclinação muito forte para soltar Jesus, para justamente fazer com que Jesus ele fosse inocentado, porque realmente Pilatos não tinha encontrado nenhum crime em Jesus diante daquilo que os principais sacerdotes, os judeus, estavam relatando. Mas ele não manteve a sua posição. Ele se amedrontou, se acovardou diante da pressão dos judeus e não manteve a sua clara disposição de inocentar Jesus, de fazer com que Jesus então fosse liberto daquela acusação. E muitas das vezes nós agimos assim nas nossas vidas. Nós não temos a capacidade de manter a nossa posição, principalmente com relação àquilo que nós vemos na Palavra de Deus, a nossa posição diante desse mundo que nos traz muitas tentações, muitas pressões, e nós acabamos cedendo, muitas das vezes dizendo: não tem nada a ver, isso não é um pecado grave, isso não é nada demais, e aí nós acabamos cedendo e justamente nos misturamos com o mundo, deixamos de estar naquele processo de santificação que é tão necessário para que nós possamos ver a Deus. Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós não devemos ceder às pressões contrárias à nossa disposição, à nossa decisão, aquilo que nós acreditamos que é certo.
Porque quando estamos diante da verdade, diante daquilo que é a palavra de Deus, diante daquilo que Deus nos mostra, nós devemos nos manter firmes. E assim também com relação a toda e qualquer outra decisão que nós tenhamos na nossa vida, nós temos que saber nos posicionarmos, porque quem não se posiciona é posicionado. É posicionado pelo mundo, é posicionado perante as pressões, é posicionado por aqueles que querem ver você derrotado, querem ver você fora do caminho, fora daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, que nós tenhamos essa disposição de nos mantermos firmes diante da nossa decisão, diante daquilo que é certo, diante da verdade. Se você gostou dessa palavra, continue nos acompanhando nos próximos vídeos para que você também seja edificado através daquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer, que Deus te abençoe e te dê uma cesta com propósito. Até a próxima, um grande abraço.